Olá, pessoal. Meu nome é Stefan e agora vamos dar continuidade do nosso percurso filosófico com História da Filosofia Moderna 2. No primeiro momento, vamos falar sobre os traços fundamentais dos dois principais correntes filosóficas que se formam neste período. Como é feito? Trata-se de racionalismo e do empirismo. Em seguida, faremos uma breve explanação sobre os dois principais representantes do movimento racionalista, Descartes e Spinoza. Na segunda parte da nossa aula, faremos a análise do empirismo inglês, abordando as teorias de Bacon e Locke. O primeiro, considerado o pai do empirismo, e o segundo, o seu mais ilustre representante. Então, vamos lá. Diferentemente da História da Filosofia Moderna 1, em que a principal abordagem girava acerca das ciências, da religião e da arte, que grosso modo quebraram os paradigmas medievais e marcaram essa época com tamanho progresso científico, a História da Filosofia Moderna 2 vai nos enriquecer com problemas estritamente filosóficos. As mudanças ocorridas da modernidade, o forte progresso das ciências, as reformas religiosas contribuíram muito para a nova visão filosófica. Devido ao indiscutível avanço das ciências, a filosofia se impõe o desafio de se transformar numa ciência rigorosa, semelhante à da matemática ou às ciências naturais. Trata-se, em linhas gerais, de invenção de um método que pudesse servir como base da indagação filosófica. No entanto, não há um acordo geral acerca do método entre racionalistas e empiristas. Essa divergência deriva especificamente das diferentes concepções sobre o conhecimento que eles propõem. Assim, por exemplo, os racionalistas afirmavam que a única fonte do conhecimento universal e objetivo são nossas ideias inatas, ao passo que os conhecimentos advindos da experiência são considerados como relativos e contingentes. Ao contrário, os empiristas afirmam que a única fonte do conhecimento é a experiência. A mente humana, afirmava Locke, é uma tábua rasa, ou folha branca de papel, que através da experiência vai ser preenchida com conhecimentos. A visão racionalista resulta do fato de que a nossa mente tem ideias que não são contingentes, mas são universalmente válidas. Exemplo da matemática e da lógica, cujos postulados e axiomas não derivam da experiência, embora sejam universais, isto é, válidos para todos. Os empiristas negam essa concepção racionalista de ideias inatas, afirmando que há muitos casos que não reconhecem como universais tais ideias e, portanto, não são inatas. São essas, grosso modo, as principais diferenças entre as duas visões. Vamos agora conhecer os ilustres representantes desses dois movimentos marcantes na filosofia. Começaremos pelos racionalistas e, sobretudo, com Descartes. Considerado por todos como o pai da filosofia moderna. Como racionalista, Descartes busca encontrar um método inspirado no rigor matemático que fosse tão universal que pudesse dar conta a qualquer problemas das ciências. Esse método, o filósofo elabora na sua obra Discurso sobre o Método, instituindo 4 regras que possam garantir o conhecimento. Essas regras podemos definir como evidência, análise, síntese e desmembramento. A evidência estabelece que não se deve aceitar nada como verdadeiro se evidentemente não aparece como tal. Trata-se de não incluir nos juízos nada além daquilo que se apresenta claro e distinto, assim que não tenha nenhuma ocasião de duvidar nele. A segunda regra, elaborada por Descartes, é a análise. Aqui temos que frisar que o que não é claro e distinto, isto é, o que não é evidente, conforme estabelece a primeira regra, precisa de demonstração. E justamente com a análise se inicia tal demonstração.
A análise estabelece que é preciso dividir toda dificuldade examinada e quantas mais partes fosse possível e exigido para melhor resolvê-lo. A terceira regra para a condução do espírito é a síntese. Ela estabelece que é preciso conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para ascender pouco a pouco, por graus, até o conhecimento do mais complexo. Por fim, a quarta regra estabelece desmembramento, isto é, desmembramento tão complexo ao ponto de estar certo que nada ter omitido. Essa regra trata de auxiliar a memória a lembrar os elementos durante uma demonstração prolongada. Este é método elegido por Descartes que, segundo ele, deveria dar conta de qualquer problema ao longo da reflexão filosófica. O itinerário filosófico de Descartes, em busca do indubitável, começa com o método da dúvida. A dúvida de Descartes, porém, é bem diferente da dúvida cética, que, grosso modo, negava o conhecimento e a verdade. Ao contrário, a dúvida cartesiana tinha como alvo, em última instância, encontrar o indubitável. Tudo se passa como se, partindo da dúvida, se tentasse a encontrar aquilo que resiste a ela. Primeiramente, a dúvida de Descartes se dirige aos sentidos, que, conforme ele, frequentemente o enganam e, portanto, não se pode tomar como fonte de certezas indubitáveis. Em seguida, recorre ao argumento do sono, afirmando que não tem como saber se estado de sono não é mais verdadeiro do que estado da vigília. Por fim, recorre às verdades matemáticas cuja universalidade é indubitável. No entanto, Descartes encontra um argumento contra elas, que é o gênio maligno. Sendo assim, poderíamos admitir que existe um gênio maligno que queira nos enganar, mesmo nas verdades matemáticas. Em contrapartida, existe uma coisa que resiste a toda dúvida possível e em qual não posso duvidar, afirma Descartes. Mesmo que o gênio maligno queira enganar-me, mesmo que tudo o que pensa seja falso, mesmo que podemos em tudo duvidar e em tudo rejeitar como falso e errado, que não há Deus, nem céu, nem terra, resta, porém, a certeza de que eu duvido, ou seja, penso. Nenhum objeto do pensamento resiste à dúvida, porém, o próprio ato de duvidar é indubitável. Penso, logo existo. Eis a fórmula da verdade indubitável que deve fundamentar os alicerces do conhecimento verdadeiro, como o ponto fixo ao redor do qual se poderia edificar toda a ciência. Esta proposição é verdadeira, pois o ato de duvidar presume alguém que duvida, e enquanto eu sou quem duvida, eu existo. Apesar de encontrar o indubitável, a questão acerca do mundo externo permanece sem solução. A demonstração da existência da substância pensante não pode, por si mesmo, garantir conhecimento sobre as coisas fora do pensamento. Essa é a razão pela qual Descartes é forçado de admitir e demonstrar a existência de Deus, sendo ele a única garantia do mundo externo. Para demonstrar a existência de Deus, Descartes recorre às ideias inatas. Ele diz que, adentro da minha alma, existe uma ideia inteiramente extraordinária. É a ideia de perfeição absoluta. Tal ideia não poderia ter sido originada por mim mesmo, visto que sou finito e imperfeito. Essa ideia só posso tê-la recebida de um ser perfeito que me ultrapassa e é criador do meu ser. Eis a demonstração da existência de Deus. A perfeição não se pode pensar como não existente, pois não seria perfeição. Portanto, necessariamente Deus tem de existir. A perfeição de Deus, além do mais, implica toda bondade. Como é tão bom,
Deus não pode, portanto, ser enganador. É a perfeição de Deus que exorciza o gênio maligno. Se Deus é perfeito, afirma Descartes, ele não pode ter querido enganar-me. Portanto, todas as minhas claras e distintas percepções são garantidas por Deus. Mais adiante, Descartes questiona a questão do erro, afirmando que mesmo Deus não seja enganador, o homem frequentemente se engana. Quais as causas desse engano? Ou melhor, como o homem pode se enganar se o gênio maligno não existe? Sem dúvida, o engano é uma falha na criação, e como Deus é responsável pela criação, então ele é também responsável pelos enganos. Para escapar desse círculo vicioso, Descartes afirma que nós não sabemos os motivos de Deus e, portanto, não sabemos por que Deus admitiu essa imperfeição. Mais adiante, Descartes descobre que o engano se deve à incomensurabilidade entre as nossas claras e distintas percepções e a nossa desenfreada vontade de conhecer. Ou seja, o nosso intelecto é limitado, ao passo que nosso livre-arbítrio não é. É claro, podemos nos prevenir dos erros se limitássemos nossa vontade às nossas claras e distintas percepções. O racionalismo de Descartes, sem dúvida, prepara o solo das futuras considerações racionalistas em busca do verdadeiro conhecimento. Um outro pensador desse corrente racionalista que merece destaque é Spinoza. Vamos agora falar um pouco sobre o racionalismo de Spinoza e suas contribuições para a especulação filosófica. Spinoza foi um dos mais célebres filósofos do século XVII. Por se manifestar em favor da liberdade religiosa, foi excomungado da comunidade judaica. Na filosofia, Spinoza contribuiu com o método geométrico, que é, grosso modo, um sistema que parte das axiomas e das definições e demonstra cada tese como consequência necessária da anterior. Nas suas elaborações filosóficas, opostamente ao dualismo de Descartes, Spinoza afirmava que existe só uma substância, natureza ou Deus, que é causa em si mesmo. Lembremos que para Descartes existiam duas substâncias, substância pensante, cogito, e substância extensa, que é a matéria. A essência dessa natureza se revela para o intelecto finito do homem em dois aspectos, pensamento e extensão, chamados por Spinoza de atributos. Tais atributos se manifestam através de modos. Os modos dos atributos do pensamento são vontade e razão. Os modos do atributo da extensão são o movimento e o repouso. Cabe ressaltar que esse sistema filosófico do Spinoza é fortemente marcado pela compreensão panteísta, enquanto afirma que não tem outra substância além da natureza e que tudo deriva dela, isto é, os atributos, que são a essência da substância, e os modos, que são manifestações dos atributos. Esse panteísmo revela também que nada tem de contingente ou por acaso no mundo, uma vez que tudo faz parte como atributo ou modo da natureza ou de Deus. Praticamente nós temos uma identificação entre Deus e a natureza. Sobre essas colocações conceituais se torna compreensível a doutrina do homem que o filósofo nos propõe. O homem, conforme isso, é um modo, ou melhor, conjunto de modos do corpo e da alma. Na sua doutrina sobre o modo da alma, Spinoza reduz toda a complexidade da vida psíquica da razão e das paixões ou dos afetos nos sentimentos da alegria, tristeza e desejo. Ele identificou a vontade como a razão. A conduta do homem se determina pelo instinto de autoconservação, isto é, que ele age em função dele. Na sua teoria sobre o conhecimento, Spinoza dá continuidade do entendimento racionalista.
ele eleva o conhecimento intelectual sobre o conhecimento sensível. Influenciado por Descartes, Spinoza afirma que o critério do conhecimento intelectual, que está acima dos outros como conhecimento superior, é a clareza e distinção. Lembremos disso. Spinoza é o filósofo que insiste a liberdade do pensamento religioso. O objetivo das religiões não é de conhecer as coisas, mas a de ensinar o homem na vida moral. Por isso mesmo, conforme o filósofo, nem religião, nem a política tem que se apossar sobre a liberdade do pensamento. É isso aí, pessoal. Estão assimilando bem o conteúdo da nossa aula? Agora faremos um breve intervalo e retornaremos para a segunda parte da aula, que será dedicada ao empirismo inglês.